Vou caminhando sempre com o Senhor, levando a palavra com amor. Não temo mal, pois Ele me salvou. A Ele eu seguirei. O mundo pode me querer parar, mas suas promessas Ele cumprirá. Confiarei, pois nada vai me abalar, nada temerei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 20, versos 28 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. A palavra é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Mas não há como cuidar de outros se não cuidarmos das nossas próprias vidas. O sentido de cuidar da própria vida aqui, quando Paulo diz cuidem de vocês mesmos, ensine. Mas antes de ensinar, viva de acordo. E alguns aspectos desse cuidado envolvem não esquecer quem pagou o preço pela igreja. Jesus pagou um preço muito alto pela igreja para quem quer que seja se fazer dono dela, pois ela já tem um dono e o preço foi altíssimo, pois ele a comprou com o seu próprio sangue. Portanto, ela só tem um dono, ela pertence a ele, Jesus, o nosso Senhor. Porém, ele colocou homens para cuidar, conduzir, ajudar seu povo, mas não para se fazerem donos da igreja, dominadores do seu povo. Esses homens, que são chamados de presbíteros inicialmente, que significa anciãos, pessoas mais velhas, ou seja, o que tem maturidade em sua vida. E depois ele diz que eles foram chamados de bispos, ou seja, alguém que tem a capacidade de supervisionar o trabalho com maturidade, advinda da experiência de vida, e o seu trabalho é de pastoreio. Então não está falando de hierarquia, de cargos, não, mas de serviço. Presbítero
indica maturidade dos pastores que cuidam do rebanho de Jesus, daqueles que cuidam do rebanho. Tem a ideia de maturidade. Bispos é um dom que Deus dá de supervisionar, cuidar das necessidades dos outros, do rebanho. E pastoreio é o serviço que esses homens fazem. Porém, eles jamais devem esquecer que Jesus é o único e supremo pastor. 1 Pedro 2,25 nos diz. E também 1 Pedro 5,4. E esses homens foram escolhidos para serem seus representantes, a fim de cuidar de um rebanho que não é deles, mas de Jesus, pois ele comprou o rebanho com o seu próprio sangue. Portanto, não esqueça que você, antes de cuidar do rebanho, é um discípulo de Jesus, como qualquer outro. Ou seja, um seguidor dele. E como tal, deve lembrar que se ele concedeu esse privilégio de cuidar do rebanho, isso não coloca você sobre o rebanho. Portanto, fique com o que ele revelou. Não aceite ideias novas. Não mude o que está escrito. Fique com a palavra, pois ela é suficiente para nós. Certamente, essa preocupação de Paulo, que está se despedindo da igreja de Éfeso, se deu porque o Espírito revelou que, ele disse, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Você pode ler de novo, no verso 30, 29 e 30. Não pouparão o rebanho. E de onde viriam esses lobos? Ele diz, dentre vocês mesmos. Eles estão no meio de vocês. Seriam pessoas que se dizem irmãos, mas que na verdade não são. Mas estão no meio, como se fossem. E o que eles farão? Torcerão a verdade. O serviço deles é querer mudar as coisas simples que Jesus deixou. Com qual propósito? Atrair os discípulos atrás deles. Ou seja, roubar de Jesus os seus discípulos para ter o seu próprio rebanho e se fazer pastor deles. Esse é o propósito. Muito atual isso, não é? Muito atual. Onde alguns que se dizem irmãos querem aparecer, dividem o corpo de Cristo, querem ser reconhecidos. E no final de tudo, acabam criando um rebanho para si. Que tristeza! Pagarão um preço muito alto no final desta vida. Duas coisas eram necessárias para lidar com esse momento, Paulo vai dizer. Primeiro, vigiar, ou seja, ficar atento, alerta o tempo todo. E não achar porque alguém fala de Deus, teme a Deus de verdade. Todo o ensino, portanto, deve ser confrontado com a palavra para ver se o que ensinam condizem com as Escrituras. Falsos ensinos em nossa época são resultado da rejeição daquilo que Deus disse, que é suficiente. A palavra revelada completamente aos apóstolos e profetas do Novo Testamento é suficiente. Portanto, lembre-se do que vocês têm aprendido, Paulo vai dizer. Medite nessa palavra.
Foram 3 anos de esforço para advertir cada um, noite e dia. Paulo certamente conhecia e seguia o conselho que Deus deu a Josué, em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e tenha o cuidado de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ou seja, o conselho é: ande com Deus, fale de Deus, mas viva a palavra de Deus. Sabe, a Escritura está sempre nos lembrando daquilo que aprendemos. Paulo lembrou os irmãos em Corinto sobre o evangelho que os salvou, em 1 Coríntios 15, 1 e 2. E também lembrou sobre a importância da ceia do Senhor, através do pão sem fermento e do cálice, como Jesus ensinou, em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Pedro escreveu aos irmãos para lembrar e recordar as palavras que foram ditas no passado pelos profetas e do mandamento do nosso Senhor que os apóstolos haviam ensinado, em 2 Pedro 3, 1 e 2. Ou seja, aquilo que foi revelado, registrado, é suficiente para nós. E aí, o Paulo diz: entrego cada um de vocês ao Senhor e à palavra da sua graça. Ela tem poder para edificar a vida de cada um que nela meditar dia e noite. Isso significa que para alcançar maturidade cristã é necessário envolvimento com a palavra de Deus. Ela tem poder para nos santificar, ou seja, a maturidade cristã é alcançada quando a palavra se torna viva em nós. Portanto, não basta meditar dia e noite, tem que viver a palavra, pois ela tem poder para nos dar uma herança que jamais o mundo pode dar. Herança guardada nos céus, por aquele que nos amou e nos comprou com o seu próprio sangue. O nosso amado Jesus, o supremo e único pastor de nossas almas. Que Deus te abençoe. Vou caminhando sempre com o Senhor, levando a palavra com amor. Não temo mal, pois Ele me salvou. A Ele eu seguirei. O mundo pode me querer parar, mas sua promessa Ele cumprirá. Confiarei, pois nada vai me abalar.